Olá, para quem é da área técnica e está de olho numa posição de liderança e quer entender o que, de fato, significa administrar, bom, essa análise foi feita para isso. A ideia aqui é desmistificar as funções essenciais da gestão de um jeito bem direto e prático. Bora lá? Olha só o nosso roteiro de hoje, bem rapidinho. A gente vai ver o que faz um administrador, depois vamos mergulhar nos 4 pilares da gestão, entender como eles viram o ciclo, aí a gente aplica num exemplo prático e, no final, entende por que saber tudo isso pode ser uma baita vantagem profissional. Então, começando pelo começo, o que exatamente faz um administrador? Será que é só mandar no pessoal? Muita gente pensa que sim, né? Mas a real é que não é bem por aí. Na verdade, administrar é uma função super estratégica. Pensa assim, é sobre ser um facilitador, alguém que coordena todas as peças do quebra-cabeça, sabe? Pessoas, recursos, processos, tudo para atingir um objetivo do jeito mais eficiente que der. É menos sobre ser o chefe e muito mais sobre ser o maestro da orquestra. Beleza? Agora a gente entra no coração da nossa conversa, os 4 pilares da gestão. Dá para pensar nisso como uma caixa de ferramentas, sabe? Aquela essencial que todo líder, principalmente quem vem da área técnica, precisa ter para conseguir construir uma equipe e um projeto de sucesso. E o primeiro pilar é o planejamento. É aqui que a estratégia toda nasce. Para quem é da área técnica, a analogia é perfeita. Ninguém começa a construir um sistema sem ter um bom design antes, certo? Pois é, planejar é exatamente isso. É pensar, é desenhar o caminho todo antes de dar o primeiro passo. Mas aí, o que significa planejar na prática? Bom, é sobre definir objetivos bem claros. Depois, quebrar esses objetivos em metas que a gente consiga medir. A partir daí, criar as estratégias para chegar lá e, por fim, detalhar tudo em planos de ação. O ponto principal aqui é que um bom planejamento diminui as incertezas e coloca todo mundo remando na mesma direção. Um exemplo bem concreto disso: aumentar as vendas em 20% no próximo semestre. Simples assim. É claro, é específico, tem um prazo. É a partir de uma frase dessas que toda a estratégia começa a ser construída. Ok, plano em mãos. Qual o próximo passo? A gente vai para o segundo pilar, a organização. E se o planejamento foi o design, a organização é a arquitetura do projeto. É aqui que a gente estrutura os recursos e as tarefas para fazer o plano sair do papel. E organizar significa o quê? Basicamente, dividir o trabalho em tarefas menores. Definir, de forma bem clara, quem faz o quê. Alocar as pessoas e os materiais certos para cada função. E estruturar as equipes. Porque vamos combinar, sem isso, até o melhor plano do mundo vira um caos. Pensando num exemplo prático, numa loja, por exemplo, organizar e distribuir as funções. Quem fica nas vendas, quem cuida do atendimento e quem gerencia o estoque. Essa clareza é fundamental para evitar que um fique fazendo o trabalho do outro e para garantir que a engrenagem toda rode lisinha. Beleza, já temos o plano e a estrutura. E agora? Agora a gente entra no terceiro pilar, a direção. Essa é a parte humana da coisa, sabe? É a função de liderar, de motivar, de orientar as pessoas durante a execução. É literalmente a faísca que faz a engrenagem girar. Dirigir envolve comunicar os objetivos de um jeito que todo mundo entenda e compre a ideia. Dar as instruções certas, claro. Manter a equipe motivada e, olha, isso é super importante, mediar e resolver os conflitos que vira e mexe aparecem. É a liderança na prática, garantindo que o time continue performando bem. Pensa num gerente que não só fica cobrando as metas, mas que de fato incentiva a equipe, comemora as conquistas e reconhece o bom trabalho de cada um. Isso é direção na prática, e é isso que transforma um grupo de pessoas num time de alta performance de verdade. E para fechar os pilares, o quarto, controle. E calma lá, controle não tem nada a ver com microgerenciamento, tá? Pensa no controle como se fosse o debugging do processo. É a hora de monitorar e checar se os resultados estão batendo com o que a gente planejou. Na prática, controlar é avaliar os resultados, comparar o que foi feito com as metas que a gente tinha, identificar onde estão as falhas e, o mais importante de tudo, agir para corrigir a rota. É isso que garante a entrega e que permite que o processo melhore sempre. Um exemplo que tem tudo a ver com a mentalidade técnica é a análise de dados. Imagina analisar os relatórios de vendas toda semana para ver se a meta está sendo batida. Isso é controle. Se os números não estiverem bons, o time pode ajustar a estratégia na hora, sem ter que esperar o fim do semestre para ver que deu ruim. Olha só que legal esta tabela. Ela resume tudo de um jeito super visual. Dá uma olhada. Planejamento foca em estratégia, para dar direção. Organização, nos recursos, para gerar eficiência. Direção, foca nas pessoas, para ter motivação.
e o controle nos resultados para garantir a melhoria. Viu como tudo se conecta? Juntos, eles formam um sistema completo. E essa ideia de sistema conectado nos leva direto para a próxima parte. Porque essas 4 funções, elas não são coisas isoladas que a gente faz uma vez e pronto. Na verdade, elas formam um sistema dinâmico, um ciclo que não para de girar. E como é que esse ciclo funciona? É simples, ó. Primeiro a gente planeja, depois organiza os recursos. Em seguida, a gente dirige a equipe na execução e, por fim, controla os resultados. Mas a parte mais genial vem agora. Os dados e tudo que a gente aprende na fase de controle alimentam o próximo planejamento. É um ciclo de feedback constante que faz a coisa toda ficar cada vez melhor. Beleza, a teoria é ótima, mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia? Para deixar tudo bem claro, vamos aplicar esse ciclo num exemplo super simples. Pensa na gestão de uma lanchonete. Planejamento, definir o cardápio e as metas de vendas. Organização, dividir as funções, cozinheiro, caixa, entregador. Direção, o gerente ali motivando a equipe para atender bem todo mundo. E o controle, checar as vendas do dia e a qualidade dos lanches. Ah, as vendas caíram? Talvez seja a hora de mudar o cardápio. E pronto, o ciclo recomeça. E agora a gente chega na última parte. Afinal de contas, por que quem é da área técnica deveria se importar com tudo isso? A resposta é bem direta, porque dominar essas habilidades é o que vai separar um bom profissional técnico de um grande líder. Essa frase aqui resume tudo, né? No mercado que está cada vez mais competitivo, saber planejar, organizar, liderar e controlar projetos e equipes, isso deixou de ser um diferencial. Hoje é uma necessidade para quem quer crescer e assumir posições de mais responsabilidade. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para pensar. Olhando para esses 4 pilares que a gente viu, planejamento, organização, direção e controle, em qual deles é preciso focar mais para dar o próximo passo na carreira? Só de pensar nisso, a gente já começa um novo ciclo de planejamento, não é mesmo?